E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta aos nossos estudos de Direito Administrativo. Essa é a nossa última aula do curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Foram 40 aulas, 1000 questões, cada aula com 25 questões, cada aula com um tema específico de Direito Administrativo. Esse é o primeiro bloco da aula 40 e nós resolveremos as questões 976 a 980. Para que você possa ter acesso ao curso completo, você precisa acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Vamos então à questão 976. Atenção! Quanto à responsabilidade civil dos notários e registradores e às normas de competência pública, não há dúvidas sobre a natureza da atividade exercida junto aos serviços notariais e de registro. Apesar da Constituição asseverar que são exercidos em caráter privado, antes o são por delegação do poder público, o que significa dizer que se trata de função pública. Cuida-se de serviço público, de atividade cuja titularidade pertence ao Estado, não obstante a prestação, a execução, deva ser realizada por particulares. Neste sentido, se o notário ou registrador causar prejuízo a terceiros, de acordo com a legislação brasileira e jurisprudência dos tribunais, como é tratada esta questão? Bom, existe uma lei, que é a Lei 8.935 do ano de 94, que vai regular acerca dos notários e registradores. E lá nesta lei, nós temos o artigo número 22, que vai abordar sobre a responsabilidade. A letra A diz que a responsabilidade civil dos notários e registradores nem sempre vai depender da responsabilidade no âmbito criminal. A letra B coloca que a responsabilidade criminal não será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. A letra C prevê que os notários e os oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. A letra D aborda que, quanto à responsabilidade civil, a jurisprudência do STF é pacífica no reconhecimento da responsabilidade objetiva de quem pratica o ato. Primeiramente, a jurisprudência do STF, que coloca essa responsabilidade civil dos notários e registradores como objetiva, não é pacífica, porque de forma contrária, de forma não pacificada, pensa o STJ, sendo de forma subjetiva. Eu já elimino aqui a letra D, porque não há pacificação quanto a essa informação. A letra B coloca que a responsabilidade criminal não será individualizada, pelo contrário, ela será sim. Já a letra A coloca que nem sempre vai depender da responsabilidade no âmbito criminal a responsabilidade civil. Há um liame de ligação, há uma ligação, melhor dizendo, entre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Precisa ser observada. A melhor resposta, que atende ao artigo número 22, é a letra C, onde nós podemos resumir que a responsabilidade desses notários e oficiais do registro vão, então, eles responder pessoalmente pelos danos que causarem a terceiros por culpa ou dolo e prescrevem em 3 anos a pretensão de reparação civil. Questão 976, letra C. 977. A teoria da culpa do serviço surge sob o viés publicista, deixando de lado a culpa individual do funcionário para impor a responsabilidade da administração
quando o serviço público não funcionou, ou funcionou atrasado, ou funcionou mal. Então, nós temos a teoria da culpa do serviço surgindo sob o viés publicista. Então, nós temos aqui a culpa que foge da culpa individual do funcionário, mas passando para a culpa do exercício, a culpa do serviço, sob esse viés publicista. É uma evolução na teoria das responsabilidades. Certa questão 978. Pedro é agente fiscal de rendas e, de maneira culposa, praticou uma conduta que causou prejuízo ao erário. A conduta realizada por Pedro, apesar de ser considerada uma infração funcional administrativa, não constitui crime ou improbidade administrativa. A administração pública deseja ajuizar uma ação de reparação de danos em face de Pedro. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. A. A pretensão da administração pública em face de Pedro é imprescritível. Bom, nesse caso, não houve uma infração administrativa, não constituiu improbidade administrativa. Para ser imprescritível, precisa ser uma ação de improbidade através de um ato doloso, e não foi. B. A administração pública deve ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro no prazo de 10 anos. Nesse caso em questão, será prescritível e a prescrição vai ocorrer no prazo de 5 anos. Letra C. A pretensão da administração pública em face de Pedro prescreve no prazo de 5 anos. Acabei de dizer isso para vocês. D. Os agentes públicos somente podem ser responsabilizados pela reparação dos danos causados com dolo, seja dolo, seja culpa. Então vamos corrigir aqui. Dolo ou culpa. Letra E. A Fazenda Pública tem o prazo de 3 anos para ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro. Já disse para vocês que o prazo é quinquenal. 5 anos, falsa letra E, gabarito, letrinha C. 979. As ações de reparação de danos, em geral, ajuizadas contra a Fazenda Pública, têm prazo prescricional quinquenal, iniciado a partir da ocorrência do fato ensejador da lesão. Bom, vimos isso na questão 978. Contra a Fazenda Pública, também o prazo será quinquenal, e não decenal, não trienal. Então, nós podemos confirmar isso através do recurso extraordinário 669.069, que foi realmente abordado em relação a esse prazo prescricional quinquenal. Questão 980. Antônio, empregado de uma sociedade empresária privada, que atua como concessionária do Serviço Público de Conservação de Rodovias, no exercício de suas funções, atropelou João, motociclista que trafegava pela rodovia. Em razão do ocorrido, João sofreu vários danos. Considerando a sistemática vigente na ordem jurídica, é correto ocorrer. A. Somente Antônio pode ser responsabilizado, sendo necessário provar a sua culpa. B. A concessionária será civilmente responsabilizada em caráter objetivo. Letra C. Somente a concessionária será responsabilizada, mas será preciso provar a culpa de Antônio. Letra D. Somente o ente federado concedente será responsabilizado, o que ocorrerá em caráter objetivo. Ou letra E. Antônio e a concessionária serão solidariamente responsabilizados em caráter objetivo. A concessionária, tudo bem, o caráter de responsabilização é objetiva, mas de Antônio vai ser subjetivo. Então, já vou aqui eliminar a letra E. A letra A diz que só o Antônio vai ser responsabilizado. Claro que não, a concessionária também. A lei dos consórcios públicos, a lei de concessão e permissão de serviços públicos
que é a Lei 8.987 de 95, artigo número 25, vai falar que a responsabilidade da concessionária é sim civilmente em caráter objetiva. Então, responsabilização objetiva para concessionária, gabarito letra B. Tá bom? Então, da concessionária uma responsabilidade objetiva. Tá bom? Questão 980, gabarito letra B. A gente fecha o primeiro bloco da aula 40 e agora nós caminharemos para o bloco número 2. Até lá!